Graça e paz a todos. Daremos continuidade ao estudo da segunda epístola aos Coríntios. A letra e o espírito. Quando a lei é usada de maneira errada, como um sistema de regras a ser obedecidas para alcançar a justiça própria, isso conduz à morte. Pois ninguém pode fazer isso sozinho, pelo seu próprio esforço, senão todos estariam sob sua condenação. A palavra de Deus nos diz que nossa justiça é como trapo de imundícia. O apóstolo Paulo não nega o significado da lei, mas ele ensina que ao acreditar que a pessoa pode estabelecer sua própria retidão perante Deus, ao ser um cumpridor de regras e não uma nova criatura, a pessoa está morrendo, pois está fiado somente em suas atitudes e não na fé salvadora em Cristo Jesus. Porque, como aprendemos, a salvação vem pela fé, e não através de obras, para que ninguém se glorie. Sugiro que você leia esse versículo pausadamente. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A preposição pela, em grego, significa através de, por conta. A pronúncia é dia. A quem você tem ouvido? Também vemos que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos transformando de dentro para fora, ao passo que, ao nos convertermos dos nossos maus caminhos, nos tornamos novas criaturas. Ou seja, temos a vida eterna em Deus. Há um caminho a ser seguido, e esse caminho é o caminho da cruz de Cristo. Através do seu sangue remidor, sua morte salvífica nos dá uma nova vida, uma nova mentalidade. Agora somos cidadãos dos céus. Desta maneira, a nova aliança está gravada em nossos corações. Por isso, não vivemos pecando, pois sabemos que devemos viver para a glória de Deus. E isso requer de nós uma vida em santidade, ou seja, separada do pecado. Ao nascer de novo, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você não pode agir como todo mundo, até porque você não é todo mundo. Mas suas atitudes devem mostrar o caráter de Cristo em sua vida. Então, qual tem sido o padrão? Por acaso a lei de Deus foi abolida? Infelizmente, o que temos visto são pessoas que dizem ser cristãos, mas seus padrões têm sido os da carne. Fazem de tudo para se aparecer com atitudes desmedidas, sem respeito pelo outro, acreditam na liberdade de falar tudo o que pensam, como tem sido ensinado na filosofia do mundo. A palavra tolerância tem sido usada para esconder pecados que Deus abomina, e travam discussões infundadas nas redes sociais só porque a maioria está falando e não quer ficar sem maldizer também. A graça não nos dá licença para pecar, pois existe um padrão a seguir, e este padrão é o próprio Cristo. Portanto, se não estamos debaixo deste padrão, somos só ouvintes e não praticantes da palavra de Deus. Desta forma, nunca houve tanta indisposição dos crentes em ouvir a verdade, até porque as pessoas nunca estiveram tão hedonistas, amantes de si mesmos. Só querem ouvir o que agrada o seu coração. Reclamam dos louvores na igreja, os quais devem ser para Deus e não para elas. Reclamam do tempo que dura o culto. Mas o que chama atenção é quando uma pessoa que se diz crente reclama, quando o pregador só fala sobre pecado. Sabemos que o que alimenta a carne é o pecado. E falar sobre como não viver pecando afronta a carne, pois revela pecados de estimação, que as pessoas, muitas vezes, fingem não saber que possuem. Vamos ler Mateus capítulo 5.
A pregação de Jesus é um norteador de como devemos estar sempre examinando nossas atitudes, para saber se estão de acordo com a vontade de Deus. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, Racá, você não vale nada, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Quando lemos esses versículos, percebemos que a lei orienta o estilo de vida que vivemos. Jesus tem que ser o padrão. Observe a seguir alguns versículos que comprovam a coexistência da lei de Deus nos nossos dias. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versículos de 15 a 17. A que se refere esses versículos? Lembrando que o Novo Testamento não existia ainda quando Timóteo disse essas palavras. Jesus disse: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Em Romanos, capítulo 10, versículo 4, vemos um versículo que é lido da seguinte forma: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim, em grego, é telos, e significa alvo, objetivo. Portanto, a tradução correta de Romanos 10, versículo 4 é: Porque o alvo, o objetivo da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isto nos ensina que o objetivo da lei não é nos salvar, mas nos aproximar de Cristo através da obediência por amor. João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Este verso confirma a validade da lei de Deus, pois diz que a lei tem o objetivo de nos conduzir a Cristo. João capítulo 14, versículos 21 a 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai quem me enviou. Porquanto,
Nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. 1 João 5,3. 1 João 2,5 nos diz: Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. 1 João 3, versículos 18 e 24. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes, e em verdade. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Em Salmo 19, versículos 7 e 8 está escrito: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A definição de lei em hebraico é yará e significa instrução, estatuto, mandamento, ordenança e ensino. Também possui outras palavras que definem lei, mas nós vamos utilizar yará aqui. Em grego, existe somente a palavra nomos, que também significa lei. Instruções para acertar o alvo, guiar, instruir o homem, como está escrito em Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. O oposto de lei é pecado. O próprio conceito do que é pecado precisa de uma referência do que não é pecado. Pecado, em hebraico transliterado, é ratá, ou seja, errar o alvo, ficar aquém do padrão. O intuito da lei é trazer à tona o pecado. A lei qualifica o pecado. Pecado é transgressão da lei. A palavra iniquidade em grego é anomia e significa sem lei. O ministério apostólico de Paulo. Paulo, sabendo da veneração que aqueles judeus tinham pela pessoa de Moisés, fala sobre o fato deles serem ouvintes e não cumpridores da palavra de Deus, pois guardavam mais os costumes e a tradição dos homens do que se preocupavam em ter uma vida regenerada. Em contraste, os crentes em Jesus são os que trazem o rosto descoberto das tradições humanas, são regenerados e assim contemplam a glória do Senhor. Vale lembrar da história de Nicodemos, que era um exímio conhecedor das Escrituras, mas que não havia nascido de novo. Assim como nos nossos dias, vemos muitos que se dizem conhecedores da palavra de Deus, mas que passam seus dias defendendo a letra, brigando por ela, defendendo seus ídolos, mas que no fundo não vivem de acordo com o que pregam, não conhecem o Deus da palavra. O apóstolo Paulo fala a respeito do seu compromisso e seriedade com o ministério do Evangelho de Cristo. Também aponta para os falsos mestres que pregam outro evangelho para explorar e enganar o povo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 4. Vemos aqui que o inimigo tem dominado a mente humana com mentiras para minar o entendimento das pessoas sobre o Evangelho de Cristo. E cada dia mais ele tem ganhado adeptos, pois basta observar os discursos de alguns cristãos que defendem ideias contrárias à palavra de Deus, tais como ódio, imoralidade, mentira, fofoca, picuinha, rebeldia e etc. Isso é muito sério. Podemos ler em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Ao agir conforme a natureza pecaminosa, os crentes estão deixando de resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, versículo 7. Paulo fala sobre a fragilidade do servo de Cristo, se comparando a um vaso frágil, que estava suscetível a lutas, tribulações, mas sempre confiante. Também fala sobre a fugacidade da vida. Entretanto, ele aponta para a eternidade, a vida tão almejada pelo cristão. 2 Coríntios 4, versículo 14 nos diz: sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. A fé de Paulo é fortalecida pelo conhecimento de que o Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos também o ressuscitará com Jesus. 2 Coríntios 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. O edifício, casa não feita por mãos, mas da parte de Deus, refere-se ao corpo ressurreto prometido aos crentes. Versículo 2. E por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Vemos aqui a cidadania do crente. Ela é celestial, visto que ele tem um pé nesta época e o outro na eternidade. Seu corpo está sobre a terra, mas seu coração está no céu. Paulo demonstra com clareza que almeja com fervor a existência corporal permanente e celestial. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Paulo está tentando convencer os homens de sua própria sinceridade. Não tem nenhuma dúvida de que aos olhos de Deus suas mãos estão limpas e seus motivos são puros, mas seus inimigos suspeitaram dele. E deseja demonstrar sua sinceridade a seus amigos de Corinto. Não pelo desejo de reivindicar-se a si mesmo. Ele o faz sabendo que, se for questionada a sua sinceridade, será prejudicado o impacto de sua mensagem. Vemos ainda a explicação e defesa da conduta de Paulo em seu ministério, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo influenciou tão profundamente o apóstolo de tal maneira que este entregou a própria vida para um serviço de total zelo e fidelidade ao Senhor. Versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Paulo não julga mais as coisas com as medidas que o mundo utiliza. Não atribui às coisas os valores que o mundo dá. Após seu encontro com Cristo, Paulo descreve que seu relacionamento com ele mudou, pois antes o que ele conhecia sobre Cristo era por intermédio do que os homens diziam para ele. Mas agora era pela comunhão. Houve um tempo no qual Paulo julgava Jesus Cristo por uma visão distorcida. Agora sua visão é diferente, pois Paulo sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A grande responsabilidade de um embaixador é a de representar seu país entre as pessoas que o rodeiam. Este é o orgulho e privilégio de um cristão. Por meio de cada uma de suas palavras e ações, você pode fazer com que os homens pensem bem ou mal da Igreja de Cristo e de seu Mestre Jesus, a quem deve buscar servir sempre.
2 Coríntios 6. Podemos ver aqui que Paulo apresenta o relato de ter passado por provações, privações e vitórias em seu ministério, o que é bem contrastante com o que tem sido visto nos ministérios em nossos dias. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês nos estão limitando o afeto que têm por nós, numa justa compensação. Falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. 2 Coríntios 6, versículos de 11 a 13. Apesar dos problemas que o apóstolo Paulo enfrentou em Corinto, a má influência dos falsos profetas, as tristezas que a igreja tinha lhe causado, ele ainda amava aqueles irmãos e queria fortalecer seu vínculo com eles. Por isso ele exorta os coríntios à comunhão, ou seja, ao amor fraternal. Ser crente é ser santo, ou seja, separado. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Aprendemos com o apóstolo Paulo que não podemos viver da mesma forma que vivem os não convertidos. Portanto, se você é crente, você tem que ser diferente. Ser crente é ser sal da terra. Os que foram transferidos para o reino de Cristo, o reino da luz, não podem manter comunhão com Satanás e o domínio das trevas. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.